Na sala principal de uma mansão em Paris, um grupo de senhores elegantes observava em silêncio uma garota de 14 anos. Julie Baldwin está sentada em frente a uma mesa redonda e segura um estranho objeto. É uma cesta com um lápis encaixado na borda e que risca letras em aspiral. Cada palavra é analisada por um dos homens. A garota parece não saber por que os adultos olham para ela tão concentrados. Volta e meia ela ri e faz algum comentário engraçado. Suas mãos, porém, desenham no papel frases que em poucos meses iriam fundar uma nova religião, o Espiritismo. E neste vídeo de hoje, você vai conhecer melhor, com mais detalhes, toda essa história, os bastidores, e como que um humilde professor de ciências investigou as mensagens dos espíritos para fundar uma religião na Paris do século XIX. Você vai conhecer um pouco mais sobre a história do surgimento do espiritismo, os primeiros fenômenos espirituais que começavam a acontecer em algumas partes do mundo. O fenômeno das mesas girantes, que despertavam curiosidade e virou um passatempo na sociedade daquela época. A história e a participação das irmãs Baldwin. E como que Kardec começou a escrever os seus primeiros livros, com a ajuda dos espíritos. Este é o segundo vídeo que trazemos por aqui, sobre o surgimento do Espiritismo. O primeiro é esse aqui, que fala sobre a história das irmãs Fox, que também tiveram uma participação muito importante na história do Espiritismo, e que a história delas acontece aqui na América, nos Estados Unidos. Também nesse vídeo tem a história das mesas girantes, como que esse fenômeno surgiu, o que acontecia, como acontecia. E também tem outras histórias de fenômenos espirituais que já estavam acontecendo muito antes de Kardec aparecer escrevendo livros. E neste vídeo de hoje você vai conhecer outras histórias, outras informações bem interessantes sobre a história do espiritismo. E uma dessas histórias que você vai conhecer é a história das irmãs Baldwin, que assim como as irmãs Fox também tiveram uma grande importância no surgimento do espiritismo. E você só vai conhecer tudo isso se assistir esse vídeo até o final. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa, te convido a conhecer esse canal, tudo que nós falamos por aqui, todos os temas que são abordados, aqueles temas curiosos que todo mundo gosta de saber mais. Conheça as nossas playlists, tudo que nós já temos disponíveis por aqui. Com certeza você vai gostar de alguma coisa. Já se inscreve no canal para não perder nada do que ainda virá por aqui. Muitos vídeos interessantes e muito bons ainda surgirão por aqui. Todas as semanas tem novidades, todos os dias está acontecendo alguma coisa diferente por aqui. Então inscreva-se para não perder nada. E já compartilha também com outras pessoas que gostam de saber mais sobre essas verdades da vida que falamos por aqui. Deixa sempre o seu comentário com a sua sugestão de conteúdo para os próximos vídeos, suas dúvidas que surgirem durante o vídeo de alguma coisa mal explicada, mal entendida. Pode deixar a sua pergunta, suas dúvidas, suas sugestões. Seus comentários são muito bem-vindos por aqui para nos ajudar na criação desse canal que é feito para você. Então vamos à nossa história de hoje, saber mais sobre como que surgiu o espiritismo, como que essa religião foi criada. Quais são alguns dos personagens fundamentais dessa história e os bastidores da criação do Livro dos Espíritos. Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. Em primeiro lugar, como se fala em alguns lugares do Brasil, vamos dar nome aos bois. Da onde que eu tirei tudo isso que eu vou falar hoje aqui para vocês? Esse conteúdo ele é baseado em um artigo produzido por Arthur Fonseca para a revista Super Interessante.
Porém, a fonte de tudo isso que você vai ouvir nesse vídeo de hoje, ela é séria e confiável. E fala o seguinte: publicado pela primeira vez em 1857, o Livro dos Espíritos foi organizado em cerca de 20 meses pelo professor francês Allan Kardec, que coordenou longas reuniões com médiuns, fazendo perguntas a eles e colhendo respostas que acreditava vir dos espíritos. Dos vários médiuns que contribuíram para o livro, 3 garotas se destacavam: Julie e Caroline Baldwin, de 15 e 18 anos, e Ruth Jaffet, de 20. Quanto à verdadeira idade das meninas, há contradições. Pesquisadores afirmam que as irmãs Baldwin, elas já tinham mais de 20 anos quando conheceram Kardec. E que Julie, na verdade, se chamava Pellade. E, na verdade, ela preferia ser chamada de Julie. Por isso que ficou conhecida assim. E, organizando as respostas para 501 perguntas sobre o universo, Kardec criou a doutrina e visão de mundo do espiritismo, fazendo dele muito mais do que uma diversão da burguesia parisiense. Na época, os fenômenos mediúnicos serviam como um passatempo nos salões de Paris, que começava a ganhar áreas cosmopolitas. A partir de 1850, a cidade passou por uma grande reforma. Ruelas medievais e casebres deram lugar a avenidas largas e bulevares que convergiam no Arco do Triunfo, símbolo da força, da modernidade e da nova burguesia francesa. Com novos parques, a cidade se preparava para virar o século como a Cidade das Luzes. Era tempo de revolução industrial e descobertas científicas, que tornavam o homem capaz de explicar e interferir nos fenômenos ao seu redor. Ou em quase todos. Porque, no meio de toda essa modernidade, as mesas girantes eram uma febre que assolava a Paris de 1850. Eram comuns as reuniões em salões culturais ou mansões de senhoras da sociedade, nos quais as pessoas iam para girar mesas, apenas com o poder da concentração. Toda a Europa tem o espírito voltado para uma experiência que consiste em fazer girar uma mesa, afirmou o jornal Illustration no dia 14 de maio de 1853. E de por aqui e de por ali, nos grandes salões, nas mais humildes mansardas, no ateliê do pintor. E vereis pessoas gravemente assentadas em torno de uma mesa vazia, que elas contemplavam a semelhança daqueles crentes que passam a vida a olhar seus umbigos. Era o que dizia a reportagem do jornal. Nas reuniões havia poetas, intelectuais e nobres. O poeta Victor Hugo era frequentador assíduo das reuniões e chegou a escrever que negar a atenção a que tem direito o espiritismo é desviar a atenção da verdade. Numa noite de maio de 1855, a reunião das mesas girantes aconteceu na casa de uma senhora chamada Plaine Maison. Uma das pessoas que compareceu à reunião foi Hippolyte Léon Denisard Rivail, um professor de ciências de 50 anos. Mais tarde, ele contaria como a visita o deixou impressionado. As mesas, segundo ele, não só giravam como batiam no chão e se moviam em condições que não deixavam margem a qualquer dúvida. A reunião na casa da senhora Plaine Maison deixou Rivail aturdido. Ele conta: entrevi naquelas aparentes futilidades, no passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei, que tomei a investigar a fundo. Ele escrevia
anos depois. Rivail passou meses observando o fenômeno naquela e em outras casas da cidade, como a dos Baldi, que tinham duas filhas que acreditavam ser médiums. O mais estarrecedor era que as mesas pareciam não só rodar, como também falar. Isso mesmo, pareciam indicar letras com pancadas no chão. E quando interrogadas, moviam-se para a direita ou esquerda, tentando comunicar sim ou não. Se as garotas viam o fenômeno como uma diversão, Rivail lia as reuniões de mesas girantes como um cientista. Fazia perguntas sérias e anotava as respostas que obtinha. Diz o médium e jornalista Jorge Ricini. Em abril de 1856, 11 meses depois da primeira visita a uma daquelas reuniões, a mensagem da mesa perturbou ainda mais aquele professor de ciências. Um espírito teria escolhido Rivail para reunir e publicar os ensinamentos que ele obtinha nas mesas. Rivail não acreditou e pediu que o espírito repetisse a mensagem. Confirmo o que foi dito, mas recomendo discrição. Se quiser se sair bem, tomará mais tarde conhecimento de coisas que agora o surpreendem. Foi a mensagem que ele recebeu como resposta. Assim o trabalho começou. Todas as terças-feiras, Rivail frequentava a casa da senhora Baldi. Julie, a moça de 14 anos, e sua irmã Caroline, de 16, psicografaram quase todas as questões do Livro dos Espíritos. Como a identidade das duas foi mantida em segredo por muitos anos, sabe-se pouco sobre elas. O que se sabe é que Julie era uma médium passiva, inconsciente do que escrevia. Somente achava divertido as pessoas lhe darem tanta importância. As reuniões dirigidas pelos pais delas não eram secretas, mas restritas a poucos convidados. Para escrever as mensagens, Julie e Caroline usavam uma cesta de bico, feita de vime, com 15 a 20 centímetros de diâmetro e uma espécie de bico com um lápis na ponta. Pondo o médium os dedos na borda da cesta, o aparelho todo se agita e o lápis começa a escrever, contou Kardec em O Livro dos Médiuns. Com o tempo, as garotas passavam a usar a psicografia direta, que é o mesmo método utilizado mais tarde pelo brasileiro Chico Xavier. Diante delas, Rivail fazia perguntas que nós mortais sempre quisemos fazer a quem passa pela morte e volta para contar. A quarta pergunta do Livro dos Espíritos, por exemplo, é: poderíamos dizer que Deus é infinito? E a resposta: definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir coisas acima de sua inteligência. A pergunta de número 150 é: a alma após a morte conserva sua individualidade? E a resposta: sim, nunca a perde. O que seria ela se não a conservasse? As respostas que Caroline e Julie psicografavam eram revistas, analisadas e muitas vezes comparadas a outras mensagens. Na fase de revisão, a médium que mais contribuiu foi Ruth Jafet, uma médium sonâmbula que tinha mais de 50 cadernos com mensagens que psicografava à noite. Para Rivail, a revisão era necessária, primeiro por causa da dificuldade em se entender o que os espíritos diziam. Segundo, porque para ele os espíritos não eram donos de toda a sabedoria do universo. Um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a sabedoria ciência, que seu saber era limitado ao grau de adiantamento, e que a opinião deles não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Escreveu ele em O Livro dos Médiuns. Por isso, Kardec afirmava que muitas mensagens de entidades eram ignoradas, ou por terem gracejos ofensivos, ou por não fazerem sentido. Também por esse motivo, quanto mais médiuns participavam da composição do livro, melhor. Segundo ele, mais de 10 deles contribuíram na primeira edição da obra. Quando Rivail acabou de editar as perguntas, surgiu um problema.
qual seria o título e quem deveria assinar a obra. Como não se considerava autor, e sim um organizador, deu um nome óbvio: O Livro dos Espíritos. Mas alguém precisava assiná-lo. Rivail consultou os espíritos e uma entidade deu a ele o nome de Allan Kardec, porque esse tinha sido um nome que ele teve numa vida passada, como um sacerdote druida. Assim surgiu o nome do pai do espiritismo. Em 18 de abril de 1857, exemplares sairiam da tipografia de Béal, em Saint-Germain-en-Laye, cidade vizinha a Paris. O livro rapidamente correu o mundo e criou polêmica, provocando protestos de padres, cientistas céticos, mas atraindo a atenção de outros médiuns que entraram em contato com Kardec. O pai do espiritismo viu que seu trabalho ainda não estava terminado. Eram tantas novas revelações que ele decidiu revisar mais uma vez e estender o livro. A segunda edição definitiva contém 1019 perguntas. A última delas é: o reino do bem poderá um dia realizar-se na Terra? E parte da resposta é: o bem reinará na Terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então eles farão reinar na Terra o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. Estava criado o livro e, com ele, uma nova religião para os homens. E agora vamos à história dessas meninas que contribuíram tanto para a criação do espiritismo, principalmente para a criação do Livro dos Espíritos, que foram as irmãs Baldin. Caroline e Pellade, que é a Julie, são lembradas pelo movimento espírita por terem sido umas das primeiras médiuns das quais Allan Kardec se serviu nos seus estudos acerca dos fenômenos espirituais. Foi frequentando as sessões mediúnicas semanais realizadas na residência da família Baldin que o codificador espírita iniciou seriamente sua pesquisa psíquica, resultando na codificação do espiritismo. As sessões duraram entre 1855 e 1857, quando cada qual, após contrair matrimônio, foi morar em lugar diferente do restante da família. Caroline e Pellade são filhas do casamento do comerciante e engenheiro civil François Alphonse Baldin com Barbie Mathilde Eberlein, dite Avrelet, ambos da Comuna Gray, departamento de Haute-Saône, no nordeste da França, a mesma localidade onde nasceram as duas irmãs. A primogênita, Catherine Caroline Baldin, nasceu em 13 de janeiro de 1827 e a sua irmã Pellade Baldin em 3 de outubro de 1829. Elas tiveram um irmão que era Gustave Baldin, nascido em 1845. Estabelecida em Paris, a família Baldin teve pelo menos 2 endereços certos. Na rua Rochechouart, número 66, onde em 1855 tiveram o primeiro contato com Kardec, e logo mais na rua Lamartine, número 34, em 1856, onde continuaram realizando as reuniões espíritas. Ambas se casaram no mesmo dia, a 13 de agosto de 1857, em Paris, conforme os proclames de casamento publicados no jornal Le Constitutionnel, no ano 42, número 216, com a idade de 30 anos. Caroline casou-se com Emilie François Frederic Scheimann de Mauriès, com quem teve 2 filhas, Hélène em 1863 e Alice em 1868, enquanto moravam em Nanterre, nos arredores parisienses. Por sua vez, aos 27 anos, Pellade contraiu núpcias com Alfred Nourrisson, um engenheiro civil, e foi morar em Courbevoie
também região metropolitana de Paris, e lá teve um filho em 1871. Caroline faleceu aos 56 anos de idade, a 29 de novembro de 1883, em Puteaux. Sua irmã desencarnou em Neuilly-sur-Seine, a 22 de agosto de 1887, quando somava 57 anos de idade. Como visto, o pioneiro espírita conheceu a família Baldin em 1855, durante uma sessão mediúnica na casa da senhora Pleinemaison. E, feito o convite pelos anfitriões, ele passou a participar também das sessões semanais que os Baldin realizavam em sua residência, na rua Rochechouart, em Paris, na França. Essas reuniões tratavam de coisas corriqueiras e frívolas, bem ao caráter do espírito Zéfiro, que ali se manifestava frequentemente, e se dizia protetor da família Baldin. Kardec anotou que tal entidade, não de grande elevação, mas era bom e simpático para com o codificador espírita, tanto que, segundado por espíritos superiores, auxiliou em muitos trabalhos na sua pesquisa espírita, que se iniciou precisamente ali, na casa dos Baldin. A participação de Kardec nas sessões com as irmãs Baldin continuou pelos 2 anos seguintes, em 1856, embora não com exclusividade. Ele frequentava ao mesmo tempo as reuniões na casa do senhor Roustan e na da senhora Jaffet. Um ano depois, ele publicaria o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, e deixaria registrado o paradeiro dos Baldin, onde ele fala: pelos fins deste mesmo ano, as duas senhoritas Baldin se casaram, as reuniões cessaram e a família se dispersou. Mas, então, já as minhas relações começavam a dilatar-se e os espíritos me multiplicaram os meios de instrução, tendo em vista meus trabalhos seguintes. São palavras de Kardec registradas no Livro dos Espíritos. E esse conteúdo de hoje também explica uma outra situação, a de que Kardec não era médium. Eu encontrei esse conteúdo publicado na revista Super Interessante bem no momento em que eu estava me perguntando, indagando, mas sem procurar a resposta em alguma fonte, sobre uma coisa que eu vi na novela A Viagem, onde o personagem do Dr. Alberto, ele fala que Kardec não era médium. E aí eu fiquei me perguntando, mas como assim não era médium? Não foi ele que escreveu os seus livros e que foram ditados pelos espíritos? Não foi ele que psicografou os seus livros? Como que Kardec não era médium? Como então que ele escreveu os livros? Começou a surgir essas dúvidas que antes eu não tinha conhecimento disso, eu não tinha ouvido falar sobre isso, ou se eu ouvi alguma vez, não foi algo que tivesse me chamado a atenção como naquele momento. Eu fiquei com essa dúvida na cabeça. E aí, do nada, surge esse conteúdo explicando realmente como que as coisas aconteciam. Kardec realmente não tinha a mediunidade da psicografia e também nenhum outro tipo de mediunidade. Eram médiuns que o ajudaram a escrever os seus livros, que os espíritos esclarecedores ditavam através da psicografia desses médiuns. E assim, esses médiuns é que ajudaram Kardec a escrever os seus livros, entre eles o Livro dos Espíritos, que é sobre o qual fala esse conteúdo de hoje, sobre os bastidores da criação do Livro dos Espíritos, que foi exatamente assim que as coisas aconteceram. Teve a participação das irmãs Baldin, que contribuíram muito na história do Espiritismo, entre outros médiuns que também auxiliaram Kardec a escrever os livros. E tudo isso começou com um propósito de realmente ser consolidada uma nova religião que iria se espalhar pelo mundo todo e atrair muitos simpatizantes. E iria mudar a vida de muitas pessoas também. Lembrando que neste outro vídeo que nós temos aqui, que já está publicado aqui no canal, fala também sobre outras histórias relacionadas ao surgimento do Espiritismo. Fala sobre as primeiras manifestações espirituais que surgiam em algum lugar do mundo, com médiuns que vivenciaram essas experiências.
e fala também sobre a história das irmãs Fox, uma história muito interessante, muito importante, que teve uma importância muito grande na história do espiritismo e que surgiu na América com elas. São as pioneiras do espiritismo na América. E nesse vídeo conta a história delas. E também conta a história das mesas girantes, um pouco mais como que isso funcionava, como que surgiu, como que acontecia. Que você já pode conferir agora, porque é um vídeo que vai complementar ainda mais esse daqui, porque tem outras histórias, tem outras informações importantes para complementar este vídeo de hoje. Então agora você fica aqui no canal e já confere esse outro vídeo, confere outros vídeos que nós já temos disponíveis por aqui, que for do seu interesse. Conheça as playlists que nós temos com vários assuntos diferentes que são abordados por aqui. Se inscreve no canal para não perder o que ainda virá por aqui, porque ainda traremos mais conteúdos parecidos com esse. Traremos mais histórias relacionadas ao espiritismo. Tá vindo muito conteúdo bom por aí, então já se inscreve para não perder nada do que ainda virá. Fica sempre de olho por aqui, porque todos os dias tem conteúdo, todos os dias está acontecendo alguma coisa diferente nesse canal. Tem vídeo novo todas as semanas. Então, fica sempre por aqui, confere aquilo que for do seu interesse, compartilha com outras pessoas que também gostam desses temas e que precisam saber mais sobre todas essas verdades da vida que falamos por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, por ter assistido esse vídeo até aqui. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.